Olá, bom dia. São 3h30 da manhã. Estou gravando mais esse vídeo para a nossa série O Reino, que é, na verdade, a história da interpretação de como o sionismo verdadeiro, desejado por Deus, planejado por Deus, que deveria tornar a Terra um novo paraíso, foi degenerado, deturpado pela mãozinha de Esdras, pela sua cabeça satânica e transformado na desgraça que é o cemitério onde nós habitamos. Esse é o objetivo dessa série. E aí, agora, vamos então, naturalmente, pela sequência, depois do vídeo anterior, eu deveria aqui, depois que falei dos patriarcas, desculpem, de modo geral, era a vez de falar do primeiro dos grandes patriarcas, o que aparece em Gênesis 12, Abraão. Contudo, fui buscar inspiração em dois grandes colegas que eu respeito imensamente, que é o professor Jonathan Matias e no Dr. Rodrigo Silva, já que eu já tinha feito um vídeo sobre Abraão na série O Império. Então, não tinha como fazer outro, porque eu fiz o melhor. Se eu já tinha feito um vídeo sobre Abraão, e foi o melhor que eu pude produzir, porque é próprio de mim fazer sempre o melhor, eu não poderia produzir outro vídeo sobre Abraão. Fui buscar inspiração, não mais nos livros, porque dos livros eu tinha tirado na série O Império, Abraão, o Hebreu, foi me inspirar em duas pessoas pelas quais eu tenho a maior estima e a maior admiração. Vamos agora aproveitar para agradecer, os Pix 223-992-67753 no banco, que estão sendo depositados bondosamente, quer por aqueles que fazem apenas os donativos, quer por aqueles que se matricularam no Colégio dos Magos Caldeus, quer por alguém que manda pedir o material comum. Já mandamos o livro de Todd, uma novidade, viu? É a minha aventura, é a minha autobiografia. Quem quiser pode pedir. O livro de Todd tem 26 capítulos, é interessante, onde eu coloco a minha autobiografia. Quem quiser saber, então, como foi a aventura que me trouxe até aqui, então manda pedir o livro de Todd, tem 26 capítulos. Mas tem também dois livros muito bons, que são A Origem da Cabala, que também tem sido muito pedido, e Cabala Cristã. Então, são três livros aqui que estão sendo muito pedidos. O livro de Todd, em 26 capítulos, As Origens da Cabala e Cabala Cristã. Quem pedir, então, fará um pequeno donativo segundo as suas posses. Vocês sabem que eu não vendo. Não existe comércio nesse canal. O que existe é uma troca justa, onde eu ofereço aquilo que eu produzo e recebo aquilo que vocês supõem que pode me ajudar a continuar fazendo a gravação. Fica aqui, então, a oferta dessas três obras. Quem quiser conhecê-las, são livros meus, que eu recomendo. Achei que são obras boas, de um grande, vamos dizer, de um teor literário respeitável, e vocês não pagarão por ele, vocês doarão. E agradecer também a vocês que estão me suportando, me tolerando, nessa grande série chamada Projeto Caribu, que se subdivide em Colégio dos Magos Caldeus, para aqueles que se inscrevem e querem saber detalhes sobre cada vídeo ou detalhes sobre a série em si. E, finalmente, como não agradecer aos meus 8 caribus que me sustentam, me dão uma vida digna e que são os meus amores.
há 37 anos atrás, eram jovens que começavam a vida e hoje são pessoas adultos, perfeitamente inseridos na sociedade, que fizeram bom uso do que aprenderam no Colégio dos Magos Caldeus. Então, com essa gratidão, com esse agradecimento, volto ao tema. Jonathan Matias, tenho por ti uma admiração enorme. E aí fui me inspirar no teu vídeo para fazer um vídeo novo sobre Abraão, já que o vídeo, na sequência, eu fiz os patriarcas de um modo geral, logo eu teria que falar sobre o primeiro patriarca. E o primeiro patriarca, depois que nós enfocamos o assunto, né, o patriarcado, é Abraão. Então, como eu já tinha feito antes, na série anterior, o Império, fui me inspirar no teu livro. O que é que eu encontrei? Eu encontrei, vou botar o link aqui, para que vocês tenham o prazer de ver, vale a pena, principalmente porque ele enfoca duas coisas notáveis. Olha só, Jericó, cujos muros foram derrubados por Josué, segundo a Bíblia, já não tinha muro 400 anos antes de Josué. Aí está uma das coisas lindas do professor Jonathan Matias. Imaginem você. Então, por todas as provas arqueológicas reunidas, a cidade de Josué já não era murada, já era uma pequena vila semi-destruída, praticamente inexistente, 400 anos antes de Josué. E é um dos episódios mais belos, mais poéticos, é um dos épicos mais famosos da Bíblia, é a destruição dos muros de Jericó. E o professor Jonathan Matias diz claramente, assim, com toda clareza, que Jericó não existia mais praticamente, e os muros não tinha nem vestígio de muro. Não era mais nenhuma cidade, uma pequena cidade murada. Isso é notável no livro dele. Ressalto aqui para quem vira o livro dele, vou colocar o link. E a outra coisa se assemelha muito ao nosso vídeo, que é: não há como provar a existência de Abraão. Nesse ponto, eu e ele caminhamos praticamente passo a passo. Só que, Jonathan, nós estamos lidando com ciências humanas. E o meu vídeo parte do princípio de que eu sou um professor de ciências humanas. Eu estou lidando com antropologia, eu estou lidando com as ciências bíblicas que supõem a história da humanidade. E como é que eu vejo você? Eu vi você no seu vídeo como se fosse um professor de geometria fazendo cálculos algébricos com a maior precisão possível. Não vi um humanista. Não vi. O que eu vi, Jonathan, foi um professor de geometria fazendo cálculos algébricos com uma precisão, com uma dureza que dói. Que dói. Porque nós sabemos que a Bíblia tem verdades. E você coloca de tal maneira e passa régua, compasso, esquadro, nível, prumo, de tal maneira e faz suas equações matemáticas com tal frieza que eu não vi um professor de história fazendo uma narrativa. O que eu vi foi um matemático fazendo equações. Fiquei triste porque a dureza com que você trata o assunto não é condizente com a maneira como eu suponho que o assunto deve ser tratado. Estamos no ramo da história, mesmo que seja a história bíblica, mesmo que sejam os épicos bíblicos, mesmo que sejam as epopeias que escondem alguma coisa de verdadeiro e alguma coisa de fantasia. Então, Jonathan, lhe honro pelo belíssimo vídeo que você nos ofereceu, e principalmente por ter dito alguma coisa que eu quis dizer, mas não disse no meu vídeo. Jericó já não existia quando Josué conquista Jericó e faz aquela coisa notável, só semelhante à abertura do Mar Vermelho por Moisés, a derrubada dos muros de Jericó
passa a ser, nas igrejas protestantes, uma festividade, né? Quando os protestantes vão fazer uma vigília para conseguir algo impossível, eles denominam essa vigília derrubar os muros de Jericó. Jericó não existia já 400 anos antes de Josué. Logo, Josué não podia derrubar os muros de Jericó, porque esses muros já não existiam. Jericó era uma pequena vila, em ruínas. Isso, Jonathan, é informação preciosa. Lhe agradeço e todos os meus visualizadores vão prestar atenção a esse fato que eu quis mencionar, mas não ousei. Mas quando você, com a sua exatidão, porque você é bom no que faz, é mais do que bom, mas, Jonathan, você é de uma frieza que me chocou. A maneira como você encara as ciências humanas não é a maneira de um humanista, é de um matemático. A frieza, a crueza, né? O rigor das equações matemáticas, como se você estivesse tratando simplesmente de cálculos matemáticos, ao invés de lidar com a história da humanidade. Fica aqui, então, o meu elogio, porque é uma peça belíssima, o seu vídeo. Vai ficar aqui o link, e eu aconselho a que vejam e curtam, e a minha admiração. Mas, ao mesmo tempo, Jonathan, eu fiquei perplexo, porque não vi um professor de história, eu não vi um humanista, eu vi um matemático fazendo cálculos, equações algébricas. Isso me deixou profundamente triste, porque embora nós nos aproximemos de modo geral, pois Abraão não pode ter a sua existência comprovada, nisso concordamos, mas eu digo isso de uma maneira e você diz de outra. Sinto muito, sou direto, lhe admiro tremendamente. Como eu lhe disse, fui buscar inspiração no seu vídeo para fazer um novo vídeo sobre Abraão, mas tive uma tristeza enorme. O coração ficou apertado por ter visto com que frieza você trata o assunto, né? Como se não estivesse tratando sobre um tema que é a história da humanidade, e como se você não soubesse, e como se todo mundo não soubesse, que a Bíblia é, como diz o Dr. Charles Marston, metade épico e metade fantasia, construção. Mas é um vídeo que vale a pena ver, e eu vou colocar o link aqui e recomendo aos meus visualizadores que admirem essa obra-prima do Jonathan Matias. O outro é outra pessoa admirável, Dr. Rodrigo Silva, é o nosso arqueólogo, pastor, que, ao contrário, tenta provar desesperadamente que Abraão existiu. E aí vocês vão ver que ele faz um papel ridículo. Rodrigo Silva, você me perdoe, mas também vou ter que ser sincero. Mais uma pessoa que eu admiro, mais um homem religioso, profundamente religioso, onde eu fui buscar inspiração para fazer o meu vídeo sobre Abraão, o primeiro grande patriarca dentro da Bíblia, e o que eu vejo é uma indulgência intolerável. Desculpe-me a expressão brutal. Parecia, algumas vezes, que eu estava vendo um palhaço num picadeiro de um circo. A minha indignação foi enorme. Você é tremendamente indulgente. Os mínimos traços, os menores vestígios, você considera verdades indiscutíveis. Você que é um arqueólogo, você que é um perito em arqueologia, acha-se uma tabuinha, acha-se um pedaço de cerâmica, e você pega aquilo ali. Já sabemos que os camelos só surgiram na Arábia 1000 anos antes de Cristo, e você diz que Abraão atravessou o deserto a camelo 2300 anos antes de Cristo. É demais. Então, me desculpe a expressão rude, mas às vezes eu olhava para você gravando o seu vídeo, me parecia estar vendo um palhaço no picadeiro de um circo. Era uma coisa grotesca. A sua postura, Dr. Rodrigo, com o devido respeito, é grotesca. Como o senhor aceita com tamanha indulgência
fatos, como se fossem fatos, vestígios de pouquíssima verossimilhança, que não lhe permitem fazer tais afirmações. E o Senhor diz que no ano 2300, 1900 a 2300, Abraão tem que ter atravessado o deserto montado em camelos e outras coisas dessa natureza. A sua indulgência para com os vestígios praticamente sem nenhuma importância ou com pouquíssima importância, o Senhor dá uma importância enorme e termina provando que Abraão existiu. É o contrário do que eu e o professor Jonathan fizemos. Ou seja, a sua perspectiva é totalmente diferente da nossa. Eu e Jonathan chegamos à mesma conclusão. Abraão não existiu. Ou, se existiu, nós não temos como tirar das profundezas do tempo a imagem de Abraão. Você, ao contrário, diz que ele existiu e prova que ele existiu. Mas, para provar, você se torna ridículo. Simplesmente ridículo. Entretanto, vou deixar aqui o link do seu vídeo para que os nossos visualizadores observem a sua obra. É muito menor em mérito do que a de Jonathan Matias. E tem muitos dados. Informação, informação, informação. Mas informação só tem valor se for verdadeira. Senão é desinformação. E, Dr. Rodrigo, o seu vídeo está cheio de desinformação. Então, quase eu não pude usar nada do seu vídeo. Quer dizer, usar eu não vou usar, porque eu vou repetir o meu próprio vídeo. Não me restou saída. Já que o que eu encontrei em Jonathan Matias foi muito pouco, e, na verdade, de uma rudeza, de uma crueza revoltante, porque ele lida com ciências humanas como se fosse um matemático, querendo que tudo seja de uma exatidão, na base da régua e do compasso. Isso é impossível quando lidamos com ciências humanas. A metodologia é totalmente outra. E pelo seu lado, que é o contrário, Jonathan se aproxima do meu ponto de vista. É impossível provar a existência de Abraão, nisso concordamos. E o Senhor parece que está num picadeiro de um circo, fazendo um papel ridículo de pegar pequenos vestígios que de modo algum são comprovação aceitável da existência de Abraão. Contudo, colocarei aqui o link do seu vídeo para que os nossos visualizadores o vejam. Assim, portanto, vou ter que repetir, sob outro título, a obra que já fiz, porque não posso fazer melhor. Vou reproduzi-la apenas com uma pequena alteração. Em vez de o império, vou colocar o reino, mas não posso fazer melhor do que aquilo. Então vai ser a repetição, vocês me perdoem. Em vez de gravar um vídeo novo sobre Abraão, repetirei o meu vídeo. E aconselho a verem o vídeo do professor Jonathan Matias, mesmo com a frieza do aço, mesmo como se fosse um geômetra fazendo cálculos, equações matemáticas, e que vejam o vídeo do professor Rodrigo Silva, Dr. Rodrigo Silva, meus respeitos, mas, sinceramente, foi uma coisa ridícula. O senhor fez um papel ridículo. Certas horas eu senti vergonha. Eu senti vergonha ao ver o senhor em pé, tentando defender o indefensável. Como é que o senhor faz uma coisa dessas, doutor? Perdeu o juízo, perdeu a noção de propriedade, perdeu a noção de critério, de lógica, de coerência. É o que está no seu vídeo. O senhor tenta a qualquer custo transformar pequenos indícios em provas irrefutáveis. E uma delas é o camelo, que o senhor garante que já 2000 anos antes de Cristo já se tinha camelos domesticados. Nós sabemos que o camelo só é introduzido na Arameia e na Palestina em geral no ano 1000 antes de Cristo. Abraão é do ano 2000. Logo, Abraão não pode ter usado camelos. Mas o senhor garante que usou e usa isso como argumento certo
como um dado exato, preciso e a comprovação factual de que Abraão existiu e atravessou o deserto no lombo dos camelos. Foi doloroso, professor. Foi doloroso, doutor. Com a admiração que eu te tenho, vê-lo fazendo um papel ridículo de defender o indefensável. E assim, com essa sinceridade, digo isso porque lhe considero imensamente, mas o senhor foi extremamente indulgente, com pequenos fragmentos que o senhor dá uma importância enorme, uma grandeza imensa e torna como prova irrefutáveis. Nos oferece como provas irrefutáveis. Isso é impossível, é exatamente o oposto do meu ponto de vista e do ponto de vista do professor Jonathan Matias. De qualquer maneira, então terei que fazer 3 coisas. Vou colocar aqui o link do vídeo do professor Jonathan Matias. É belíssimo, é um trabalho de mestre, mas é frio, o que me deixa triste, porque não se pode tratar as ciências humanas com a frieza que se trata as ciências exatas, matemáticas. Vou deixar aqui o link do vídeo do professor Rodrigo Silva, para vocês verem como ele, às vezes, se torna ridículo ao apresentar pequenos indícios como sendo provas conclusivas. E vou ter que repetir o meu próprio vídeo, porque eu não posso fazer melhor. Então vou ter que repetir, vou ter que recolocar aqui o vídeo que está lá na série O Império. Essa foi a solução que eu encontrei. Assim, agradeço a vocês que deem o seu like, agradeço que vocês compreendam essa encruzilhada, essa situação difícil, né? Esse dilema em que eu me encontrei, porque não posso produzir outro vídeo sobre Abraão, porque o que eu fiz é o melhor que eu pude. Não poderia fazer outro vídeo melhor. Vocês terão que vê-lo de novo, ou então não vê-lo. Então, essa é a gravação do vídeo, que deveria ser um novo vídeo sobre Abraão, mas que é impossível, porque eu não posso fazer algo melhor do que o que eu fiz, porque o que eu fiz é o melhor que eu posso. Assim, agradeço a vocês a compreensão dessa encruzilhada em que eu me encontro com o Dr. Rodrigo Silva e com o professor Jonathan Matias, e nós 3, então, apresentamos a existência do patriarca Abraão. Em 3 versões diferentes, onde eu e Jonathan temos mais ou menos pontos de vista semelhantes, e o professor Rodrigo Silva é o antípoda, é o contrário. Deem o seu like, perdoe-me, porque não pude fazer, não consegui fazer algo melhor do que eu já tinha feito. Então, apenas vou recolocar. Vou novamente colocar na lista da nova série O Reino o mesmo trabalho, o mesmo vídeo que coloquei no Império. Abraão, o hebreu. Só que aqui, na sequência, deveria ser outro vídeo, mas não há como fazer. Tudo que eu pudesse fazer seria aquilo ali. Não poderia ser diferente. Então, muito obrigado. Espero que vocês compreendam a minha dificuldade. Foi terrível essa encruzilhada em que encontrei esses 2 amigos, que eu respeito, respeitabilíssimos, mas cada um cometeu falhas que eu achei imperdoáveis. Então, sem querer me considerar melhor do que eles, tratei o assunto de uma forma adequada. Estamos tratando de literatura, estamos tratando de literatura sagrada, estamos tratando do gênero épico, onde o agiógrafo tem liberdades. Portanto, Jonathan, você não pode agir como se você fosse um geômetra e estivesse fazendo cálculos geométricos e equações matemáticas. Não pode. O método é outro. Você é historiador, sabe disso. O método histórico não é o mesmo método das matemáticas, da física e da astrofísica ou coisa semelhante. Por outro lado, Dr. Rodrigo Silva, foi triste ver o seu papel. Foi muito triste. A sua figura, o senhor faz uma triste figura.
Então, aqui terminamos o nosso vídeo, agradecendo a vocês a compreensão dessa intrincada trama, ou desse encontro difícil de 3 pessoas, eu, Rodrigo Silva e Jonathan Matias, para falar do mesmo tema, mas de uma perspectiva diferente e de uma maneira diferente. Até o próximo vídeo.